A história dessa terceira geração do Mondeo que teve aqui no Brasil, de 2001 até 2006, ela é bem interessante. A Ford tinha gasto 6 bilhões de dólares no projeto do Mondeo de primeira geração, lá em 93, para que ela tivesse um carro do segmento C/D bastante primoroso para o motorista, com uma dinâmica refinadíssima, mas sem se preocupar tanto com a casca, com o acabamento interior, com o exterior. Ela precisaria dar um sensorial incrível. E de fato a geração antiga dava isso, tanto a primeira geração quanto seu facelift, que nós conhecemos como MK2. Ambas as gerações, que veio de 93 até 2000, começo de 2001 aqui no Brasil, entregavam um refinamento, um esmero na dinâmica acima da média do segmento. Porém, isso não servia para fechar as contas. A Ford precisava de um carro com uma casca bonita, esteticamente muito chamativo. O que ela fez? Trouxe os dois caras da Volkswagen, do grupo Volkswagen, trabalharam na Audi e no grupo Volkswagen, para que o Mondeo de terceira geração fosse um carro com linhas mais sóbrias, maior, parte para abocanhar o mercado do antigo Ford Scorpio, sedã grande da marca oval azul, que deixou de ser produzido, e ganhando um refinamento, um esmero no exterior e no interior, e mantendo suas boas características dinâmicas, ressaltadas ainda mais pelo agora presente na marca Richard Perry Jones, que foi pai do projeto Focus e garantiu uma dinâmica muito apurada a todos os seus modelos. Esse Mondeo de terceira geração, ele conseguiu unir tanto uma dinâmica muito apurada, quanto ele conseguiu revitalizar a imagem que ele tinha de cantos arredondados para agora não só cantos retos, mas um carro mais refinado, inspirado claramente nas linhas do Passat. Ele cresceu bastante, de 2,70 foi para 2,75 de entre-eixos, ganhou diversos recursos tecnológicos. Ele tem 4,75 de comprimento, o entre-eixos dele é maior do que o do Fusion de primeira geração, que tinha 2,72 de entre-eixo, que tem 2,75, e o comprimento 4,75. Ficou um carro bem mais largo também do que a geração anterior, e recebeu diversos itens de tecnologia, como o IPS. É um sistema Ford que ele, em caso de colisão, ele consegue abrir bolsas de airbag específicas para a colisão que ele detectou. Além desse IPS, ele trouxe outras melhorias. A suspensão ainda é a mesma da primeira geração, porém com refinamentos. A plataforma dele, na verdade, também é a da primeira geração, mas com algumas melhorias. E o motor é novo. Ele usa o Duratec HE 2.0 com 143 cavalos de potência máxima, que é um motor todo em alumínio, bem superior ao antigo Zetec 2.0. Porém, as motorizações de topo ainda continuaram as Duratec V6, porém com uma novidade agora. Até então, a versão topo de linha dele era a 2.5 litros da ST200. Agora ele manteve a versão 2.5 litros, porém para a versão topo de linha, a ST220, alusivos à potência de 226 cavalos, na verdade um pouquinho mais, ele trouxe um 3 litros, subiu de 2.5 para 3 litros a motorização de topo, que produzia 226 cavalos de potência máxima. É um motor que foi usado também em diversos Jaguares, entre outros carros do grupo Ford. É um motor totalmente em alumínio, tá? Inclusive a versão de entrada 2 litros Duratec. Teve inclusive 1.8 na Europa, mas aqui no Brasil veio só 2.0 litros. Infelizmente não veio versão V6, como a geração antiga tinha trazido aqui, que eram 2.5 litros de 170 cavalos. Aqui veio só essa 2.0, de 143 cavalos de potência máxima, Duratec HE. Diferentemente do Duratec do Focus, ele tinha variador no coletor de admissão. Ele era um coletor de admissão com geometria variável, o Focus não. E a taxa de compressão dele era de 10,8 para 1, ao passo que o Focus era 10,1 para 1. Então a diferença dele
para o Duratec da Eco de primeira geração e do Focus é isso. Já o Focus segunda geração MK2, aí já passou a ter esse mesmo recurso tecnológico de uma taxa de compressão mais alta e o coletor de dimensão com geometria variável. Uma curiosidade sobre o peso. A rigidez da estrutura aumentou em 60%, porém o peso dele aumentou somente 25 kg. Por quê? Porque o antigo Zetec 2 litros era um motor totalmente de ferro fundido. Esse aqui não. O Zetec só tinha um cabeçote de alumínio. Esse aqui não. Esse aqui tem cabeçote e bloco de alumínio. Então, com isso, o peso total dele aumentou somente 18 quilos. E um carro bem maior, mas era somente 18 quilos mais pesado. Além de diminuir um pouco o peso no eixo dianteiro. Isso falando das motorizações 2 litros, né? O V6 continuou sendo igualmente pesado, né? Bom, vamos mostrar aqui um pouquinho o carro. Era uma releitura do New Edge que estreou lá no Ford Ka em 96 e depois no Focus em 98. Ele era várias coisas, inclusive várias peças são as mesmas do Focus, o pisca lateral é a mesma do Focus. Nessa terceira restilização, no meu vídeo, eu tenho um vídeo do Mondeo que eu explico sobre as 3 versões ou 2 restilizações, a primeira e as 2 seguintes. Então veio em 2002, depois teve algumas leves alterações em 2004 e por último em 2006 uma segunda restilização que deixou a grade com esses elementos maiores, essa última restilização, o pisca cristal e esse emblema guia já moderno, igual ao do Focus segunda geração. Por exemplo, a peça do teto solar é a mesma do Focus de primeira geração, não é que é parecida, é literalmente a mesma. E esse é o carro. Essa última atualização, o último facelift trouxe a lanterna mais bonita, que lembra de algumas Mercedes. Esse spoiler traseiro, um spoiler dianteiro também. Nas versões esportivas, ele tinha uma saia lateral e no ST220 o paralama ele era alargado. Ele tinha um ressalto aqui. Versões europeias tinham o farol de xenon com projetor e lavador de farol, por obrigação de lei. Abre ele para mim um pouquinho. Eu tô aqui com o dono. O dono comprou esse carro aqui. Ele é o único dono, na verdade. Pagou na época $50 mil. E é raro achar o Mondeo. E o Mondeo único dono é mais raro ainda, né? Você comprou em Campinas, né? Comprado em Campinas. E esse aqui é o acabamento, essa versão guia. Com esse acabamento aqui em madeira. A parte interna aqui é tipo um alcântara, é bem legal, bem bonito. Ele tem os ajustes elétricos nos 2 últimos facelifts. O primeiro é só ajuste de altura, no segundo facelift, nesse que é o terceiro. Aliás, no primeiro facelift ganhou os ajustes totais e no segundo, que é esse, continuou. Soleira original do guia. O banco do passageiro ele só tem ajuste de altura, tá? Ele não tem para frente e para trás. O esmero aqui no interior dele é evidente, ele é muito melhor acabado que a geração antiga. Tudo aqui é material acolchoado. É um carro realmente de um acabamento muito bom. Nas versões automáticas tem o controle de cruzeiro, nas versões manuais não tem. Aqui o teto solar, inclusive a cortina dele é a mesma do Focus. A mesma peça, comando elétrico, retrovisor. Nas primeiras gerações era fotocrômico, nesse segundo facelift ele perdeu isso. Computador de bordo, aqui os comandos de som, farol, ajuste de altura do farol e dimmer. Aqui esse belo relógio, olha como é esmerado, é uma linguagem totalmente diferente daquela antiga de formas orgânicas. Era um carro muito superior, muito elogiado na mídia pelo seu refinamento dinâmico e agora nessa geração seguinte ao salto que ele deu em qualidade do interior. Esse rádio aqui não é original, tá? O My Connection, o original eu mostrei naquele outro vídeo que eu tinha, que era um Sony com capacidade para 6 CD, só que era mais antigo, né? Esse aqui tem a vantagem de ter Bluetooth, ele lê MP3, tem USB, é um rádio bem mais moderno. Aqui o ar-condicionado digital de uma zona só, o reloginho clássico dele. Lá na Europa tinha a versão guia e Titanium, não é igual aqui no Brasil, que teve guia e depois Titanium, lá conviviam. A diferença, o preço era o mesmo, a diferença é que a guia era alusiva à elegância, tinha acabamentos em madeira, as versões top tinha madeira até aqui no volante, e o Titanium, ele tinha esses acabamentos, ao invés de ser em madeira, era em prata, como se fosse aço escovado.
Aqui era aço escovado. Tinha um porta-copos. Nas versões topo de linha aqui tinha botões de aquecimento e resfriamento de banco. Aqui um cinzeiro. Aqui tem um porta-objetos, cheio de CDs aqui do dono. Aqui é um porta-luvas também. E esse é o carro. Ele tem um espaço interno muito bom. Como eu disse, 2,75 de entre-eixo. Ele cresceu bastante em relação à geração antiga, já que não tinha mais o Ford Scorpio, que era o sedã topo de linha da Ford na Europa. Vamos ver aqui a parte traseira. Olha o espaço interno que tem esse carro, impressionante. Aqui mantém um bom acabamento, acolchoado ao toque. E uma característica que ele tinha bem legal. Ó, revisteiro, tapete de tecido. Era esse controle de som traseiro, que nem no Mondeo de quarta geração tinha, e nem no de quinta, que é o Fusion, tinha também. Só teve nessa geração. Aqui, um cinzeiro. Ele não tem saída aqui, mas tem saída embaixo do banco. Aqui a única coisa que ele perdeu foi o porta-copos, que antigamente tinha aqui, aí ele perdeu. Mas não tem problema. A gente não usa muito isso. Aqui tem as 3 luzes, e isso é melhor que o Fusion, até porque o Fusion só tem uma aqui atrás. Maçanetas cromadas. Olha que espaço, olha só. É muito espaçoso. É um carro realmente muito espaçoso. Cinto de 3 pontos para todo mundo, apoio de cabeça para todo mundo também. Aqui no Brasil ele tem airbag frontal e lateral. Aqui no Brasil não veio as versões com airbag de cortina. E infelizmente também não veio o controle de estabilidade que tinha lá na Europa. Lá na Europa também ele foi vanguardista, porque ele tinha uma versão lá no Facelift 2003 com uma tela de 7 polegadas, touchscreen com navegação, Bluetooth para atender ligações, 6 discos na disqueteira, entre vários outros recursos tecnológicos, tá? O primeiro, houve também o rádio VNR 9000, que era o primeiro GPS colorido do grupo Ford, que equipou a primeira geração desse Mondeo aqui, 2000, 2001, antes de ter o facelift. Ele era um rádio nesse formato do rádio padrão, meio curvadinho, e tinha uma telinha um pouquinho menor, mas já colorida de navegação. Aí no facelift ele veio com a tela maior de 7 polegadas. Que englobava inclusive os comandos do ar-condicionado. Eu vou colocar para vocês na tela, para que vocês vejam como que era. Vamos ver aqui Vamos ver o porta-malas dele aqui um pouquinho. Não tem corpo aí não, né, Daniel? Pelo amor de Deus. Tá. Aqui é o porta-malas dele, cheio de coisas, bastante coisa. Umas coisas de pesca, é isso? O que é isso? Não, isso aqui é as doações que eu dou para as crianças de favela. Ah, legal. Ó, todo revestido porta-malas, bem grande. Eu vou colocar a litragem depois para vocês. Usa o pantográfico aqui para que não amasse as malas, para fechar. Ó, todo revestido, muito bem acabado. Essa geração que continuava sendo feito lá na planta da Bélgica. Quando virou a chave para a 4ª geração, passou a ser feito lá na planta de Valência, na Espanha. Assim como esse Ford Fusion que eu tenho, que é um Ford Mondeo. Aqui também um bom acabamento. Aqui a portinhola dele que você consegue abrir de dentro, a portinhola de combustível. Essa é uma outra característica que essa última geração, na verdade, o primeiro facelift de 2004 e esse de 2006 tem, é a luz embaixo. Ele tem essa luz embaixo aqui também para iluminar os pés, além do cromado aqui, né? E do cromado aqui também. Nessa versão de cor preta, é um preto perolizado, inclusive, fica bem bonito com esses cromados. Usa roda aro 16 original, na Europa tinha roda 17 até 18 polegadas. E para abrir o capô, como é que faz? Óbvio, é aqui na frente, assim como no Ford Focus que eu tinha. A gente abre o capô aqui, deixa eu abrir o capô um pouquinho, Daniel. A chave, inclusive, é a mesma do Ford Focus que eu tinha. Saudades dessa chave. Vira pra cá e depois vira pra lá. Ai. Ele tá assim, tá com defeito aí. Tá, tranquilo. O capô também usa o pantográfico. E esse aqui é o belo cofre do Duratec HE. Conforme eu falei pra vocês, a diferença do Duratec HE pro Duratec é a taxa de compressão, que aqui é 10,8 para 1 ao invés de 10,1 para 1. E o variador no coletor de admissão de geometria variável. Aqui
ficam as duas válvulas solenoides que controlam ele, que é bastante comum dar problema no Focus de segunda geração, e aí elas controlam o duto, tipo um atuadorzinho, tipo um atuadorzinho que abre e fecha as válvulas aqui no coletor de admissão de geometria variável. Lá na Europa teve as versões V6 de 2,5 litros, 170 cavalos, 3 litros de 202 cavalos e a 3 litros esportiva do ST220, que tinha 226 cavalos, que tinha uma máxima de 249 km por hora, para que vocês vejam o quão sofisticado era essa plataforma e essa suspensão, enfim, a dinâmica dele. Era um carro muito avançado para a época. Ele tinha suspensão, freios, motor para dar 250 km por hora nas autobahns lá da Alemanha. É um carro realmente muito à frente do seu tempo. Era feito para bater de frente com o Passat, seu arqui-rival na época. Aqui a gente tem um cofre bem fechado, um coxinho hidráulico. A gente tem essa barra de amarração aqui entre as duas colunas de amortecedores. Proteção de bateria, filtro de ar. E a gente tem ali embaixo o módulo eletrônico do ABS. Aqui a borboleta, ele ainda usa cabo, não eletrônico. E ali embaixo o atuadorzinho do piloto automático. E esse é o cofre dele, tem essa manta fonoabsorvente, é um cofre grande porque precisava caber o V6 nas versões esportivas. E esse é o cofre do Mondeo, pode fechar. Bom galera, esse é o Ford Mondeo 2006. Legal que esse carro aqui às vezes eu via em Jundiaí, mas nunca sabia de quem que era. Aí um dia, eu sempre ia trabalhar e via. Aí um dia eu vi ele parado em um lugar aqui, aí eu parei, falei, deixa eu ir lá ver. Por acaso o dono tava saindo do carro, aí eu abordei, eu tava confuso, falei, belo carro. Aí a gente começou a trocar ideia, e aí viramos amigo e a gente conversa bastante. Então agora eu vou dar uma voltinha nele e contar um pouquinho das impressões, como que é dirigir um carro como esse Ford Mondeo 2006. Bom pessoal, vou dar uma volta aqui no Mondeo. Legal que o dono falou pra mim que nesses anos todos, ele comprou em 2005, nunca teve problema com nada, só peças de desgaste natural, motor, câmbio nunca teve problema. Então é um carro nas mãos dele que durou bastante, o único dono. Vamos ver quantos quilômetros que ele tem? Tá joia, falou, tá bom. Tá. Ó, a quilometragem dele. $117.000 quilômetros. Tá pouco rodado. Já viajou com ele? Já, viajava. Pra praia, algum lugar. Legal. Cidade no interior. Legal. Bom, vou dar uma volta aqui com ele. Passar as impressões para vocês aí. É um câmbio automático 4 marchas, CD4E, o mesmo do Mondeo anterior. Muita coisa eles reaproveitaram para dar um enfoque, né, e gastar recursos na modernização do interior e da casca da carroceria. Então suspensão só deram uma melhorada, a plataforma é a mesma, mais com reforços estruturais. A motorização, tirando o Duratec, que era o motor do grupo Ford, mas era da Mazda, já estava feito, né? Eles reaproveitaram bastante coisa. Vamos lá, jogar pro R. Retrovisor convexo, na verdade, né? O CD4E é um câmbio de 4 marchas. De 4 marchas com a última bem longa, é um overdrive na verdade. Ele tem discos de 300 mm na frente, 280 atrás, a resposta do freio dele é muito boa. Tanto que o ST220 usa os mesmos freios, de tão bons que são. Ele é melhor que os do V6 da antiga geração, que usava de 280. Os 4 cilindros eram 260 mm. Então a parte de frenagem dele é muito boa. O curso de suspensão
dele é um curso muito bom. Quando você freia, ele não baixa muito, ele baixa um pouquinho, não fica subindo e descendo. Ele é um sedã muito equilibrado dinamicamente, bem acima da média dos seus rivais. Sedãs grandes, geralmente você freia, ele fica, dá uma subida e descida. O curso dele é realmente muito bom. O aro aqui do volante é um aro intermediário, não é muito grande nem muito pequeno. O ponto H que é um pouco baixo. Tudo à mão, obviamente, ergonomia campeã nesse carro. É muito prazeroso de dirigir. A experiência sensorial que se tinha na época, cara, disso aqui era a melhor que tinha. A frente de Passat, de Peugeot 406, que era uma referência na época também, em dirigibilidade, era isso aqui que existia. Ó, freios muito precisos. Ó, ele aponta muito rápido, muito legal. Inclusive, quando eu gravei o 2003, ele tinha freios um pouco inferiores ao outro 2006 que eu tinha gravado. Esse outro é igual a esse aqui, com freios muito bons. Claro, o Duratec de 143 cavalos nesse carro mais pesado aqui, de 1.500 kg, não vai fazer milagre, mas ainda assim é uma performance muito boa por um 2 litros daquela época, sem variador de fase na admissão nem no escape. A pena que não tenha vindo a versão V6 aqui para o Brasil. Mas o dono usou com família para viagens, tem outros amigos que tiveram, ele atende muito bem, só não vai ter o desempenho esportivo que o V6 trazia. É um carro realmente muito gostoso de dirigir. Ele, diferente do Focus, que tinha várias telas, ele concentra só em duas todas as informações, então tem uma para o odômetro, parcial e total, e outra para as informações de computador de bordo. Consumo instantâneo, consumo médio, velocidade média. Vamos ligar aqui o ar-condicionado dele. Ó, tá funcionando. Tá funcionando, legal. Ele tem um modo manual para deixar em primeira, segunda e o D, que é passar por todas as 4 marchas. Tem esse reloginho aqui preto desse último facelift, no facelift, o pré-facelift, no primeiro facelift de 2004 e 2005, ele vinha com fundo branco, aí nesse último veio com fundo preto. Um carro muito prazeroso, cara, que gostoso dirigir ele. O legal do Duratec é que ele era um motor muito suave de alta, bem mais suave que o antigo Zetec. É isso nas versões 2 litros, então em velocidades mais altas era uma suavidade e um silêncio interior muito bom. Tem dupla borracha de vedação e um carro bem espaçoso até para os dias de hoje. Teria fácil se eu tivesse uma garagem maior, teria fácil o MK3 para conviver com o MK5. Controle de cruzeiro para viagens, ajustes de altura e profundidade no volante para você ajustar, para você conseguir ter a melhor posição possível. Dá uma pisadinha aqui. Vai bem. Não tô pisando tudo, tô pisando um pouco, mas vai muito bem. Desenvolve velocidade facilmente. Mesmo com todo esse peso aqui. Ele, em vários itens, era melhor que o Fusion 2006, que é a primeira geração, que conviveram um pouquinho. Teve esse carro aqui até 2007 na Europa e começou a ter Fusion em 2005 nos Estados Unidos. Então, por 3 anos conviveram cada sedã de um lado do Atlântico. Esse aqui, ele de comprimento, ele perde um pouquinho pro Fusion, mas em trecho ele é um pouquinho maior, de espaço interno também, inclusive. Dinamicamente também é superior, então ele ganha em alguns pontos e perde em outros. É um carro bem legal e, assim, claro, é bem mais difícil achar coisas para ele do que para o Ford Fusion. Então, apesar de os preços serem parecidos, para quem precisa de um carro
não curte tanto, precisa mais para rodar, não curte tanto uma boa dinâmica, o Fusion é mais amigável para você dar manutenção. Esse aqui é um pouco mais difícil. Mas, velho, um carro de fim de semana, eu iria de Mondeo facilmente. Ele é bem mais exclusivo e divertido. Então, esse é o vídeo. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Valeu, galera. Obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. Se você gostou, curta e se inscreva.